A situação da dengue em algumas cidades do interior de São Paulo é alarmante. Em 50 dos 645 municípios, há quase 45 mil casos confirmados. O número é maior que a quantidade registrada no estado inteiro no primeiro bimestre e a mais crítica desde 2010. Várias medidas estão sendo adotadas para combater a epidemia, entre elas o uso de drones para combater criadouros, alertas divulgados por carros de som e apelos de padres durante as missas. E o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou um estudo sobre a violência contra a mulher. Em 9 anos de Lei Maria da Penha, o assassinato de mulheres diminuiu só 0,1%. A mulher já foi vítima de violência de 2 maridos. O último ela denunciou à justiça 3 vezes. Nas 2 primeiras, acabou retirando a queixa e perdoando o agressor. Agora está disposta a se afastar dele, mas tem dificuldades de cortar os laços por causa da filha que tem com o ex-marido. Eu acho que eu tenho muito medo. Sim, ele fala que não vai fazer nada. Mas eu sei que o homem, na hora que ele tá furioso, eles são capazes de qualquer coisa que qualquer ser humano duvida. Eu tenho medo, entendeu? Porque eu sou sozinha. Às vezes eu imagino, eu planejo procurar um aluguel e mudar e ter aquela atitude. Mas aí, quando chega na hora, eu me acovardo. Desde que a Lei Maria da Penha, que pune com mais rigor agressores domésticos, entrou em vigor em 2006, foi registrado um leve aumento no número de mulheres mortas dentro de casa. A taxa de homicídio era de 1,1 para cada grupo de 100 mil habitantes e passou para 1,2 em 2011. Mas, segundo um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, se a Lei Maria da Penha não existisse, esse número seria 10% maior. Se não tivesse havido a Lei Maria da Penha, para onde é que teria ido a trajetória de homicídios no Brasil, de mulheres? Teria crescido muito mais. Então, capturando apenas o fato da Lei Maria da Penha, o efeito dela nos homicídios, ela gerou uma queda de cerca de 10% nos homicídios dentro das residências de mulheres. Contudo, outros fatores na sociedade estavam mudando e esses outros fatores empurraram no sentido contrário, de fazer os homicídios permanecerem em alta de mulheres. O IPEA também fez o levantamento da rede de atendimento à mulher vítima de violência. E muitos casos de violência vêm parar aqui, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Segundo o IPEA, são 381 delegacias desse tipo em todo o país, além de 125 núcleos de atendimento em delegacias comuns. A maior parte fica no Sudeste. O estudo também identificou até junho de 2013 583 órgãos que formulam, monitoram e coordenam políticas para as mulheres. Há também no país 214 centros de referência de atendimento à mulher, que fazem a acolhida, o acompanhamento psicológico e social das vítimas. Já as casas-abrigo, que oferecem asilo às mulheres em situação de risco de vida, estão em 70 municípios, totalizando 77 unidades. A Justiça também tem instâncias dedicadas ao atendimento exclusivo da mulher vítima de violência doméstica. São 53 juizados especiais, 45 varas, 40 promotorias e 46 defensorias especializadas em atendimento à mulher em todo o país. Um grande desafio para o Brasil é a questão das políticas públicas para as mulheres, né? Eu acho que ainda não se trabalha o conceito machista e patriarcal impregnado em todo o nosso país faz com que isso ainda não seja uma prioridade em muitos municípios brasileiros. Nós não temos orçamento, na maioria das vezes os prefeitos não acham que é uma questão importante e, portanto, isso tem que estar colocado cotidianamente nas discussões das políticas, da implementação e nos desafios que estão aí. A mulher não tem vergonha, a mulher tem medo do agressor, que é natural. Né? Por isso que existe a proteção à mulher, que no momento em que esse agressor for uma ameaça para essa mulher, claro que ela não vai denunciar, mas se ela tem a proteção do Estado, né, ela encara e denuncia. Uma conferência na Cisjordânia discute o futuro da autoridade palestina. Apesar de uma crise política envolvendo a instituição, as relações com o novo governo que vai ser eleito em Israel também são um tema fundamental do encontro.
O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou nesta quarta-feira que quer continuar a negociar com os israelenses, seja qual for o governo que vai dirigir Israel após as eleições de 17 de março. Independentemente de quem assumir o poder de acordo com a vontade do povo israelense, vamos considerar um parceiro e negociar. Os líderes começaram uma reunião crucial sobre o futuro da Autoridade Palestina e as relações com o Estado judeu. Na abertura do encontro, Abbas insistiu que todos os países do mundo reconheçam o Estado palestino. A reunião, com duração de 2 dias, acontece em Ramallah, sede da Autoridade Palestina na Cisjordânia ocupada. Os 130 membros do Conselho Central da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, devem abordar, entre outros temas, a crise política que atravessa a instituição. Criada em 94, com base nos acordos de Oslo sobre um autogoverno palestino, a autoridade deveria desaparecer 5 anos depois, mas continua vigente em meio à falta de um acordo de paz. O mandato de Abbas expirou em 2009. A OLP ameaça dissolver a Autoridade Palestina, uma decisão que só o Conselho Central pode tomar e que, segundo os Estados Unidos, conduziria diretamente ao caos. O embaixador americano em Seul levou um susto nessa quarta-feira. Ele foi atacado no centro da cidade. O embaixador dos Estados Unidos na Coreia do Sul, Mark Lippert, foi ferido nesta quinta-feira em Seul por um homem armado. O governo dos Estados Unidos disse que o ataque ocorreu quando Mark fazia um discurso. O homem o atacou com uma lâmina e o cortou na mão direita. Segundo as televisões locais, o agressor, que acabou preso, era conhecido da polícia por ter agredido o embaixador japonês em Seul em 2010. A polícia levou o diplomata para o hospital. Segundo um porta-voz da embaixada americana, o quadro dele é estável. A Casa Branca condenou o ato de violência e, depois do ataque, o presidente Barack Obama telefonou para o diplomata. Vamos falar de esporte agora? Vou chamar Beto Quinalha para participar aqui do Século News. Hoje teve convocação da seleção brasileira, né, Beto? Boa tarde para você. Muito boa tarde para você também, Renata. Isso mesmo, o Dunga convocou a seleção brasileira, 23 jogadores, e desses, apenas 5 jogam aqui no futebol brasileiro. O goleiro Jefferson, do Botafogo, Marcelo Groi, do Grêmio, os volantes, o Elias, que está jogando muito no Corinthians, o Souza, do São Paulo, e a volta de Robinho, né? Robinho está de volta à seleção, a grande novidade na convocação do Dunga para amistosos agora no final do mês contra a França e também contra a equipe do Chile. Ainda no programa de hoje, Renata e amigos, você vai curtir gols, muitos gols, né, nesta quinta-feira, gols pela Europa, gols aqui por campeonatos estaduais, Copa do Brasil, a classificação do Palmeiras. Tem muita gente feliz aqui na nossa emissora, não é mesmo, Renata? Com a classificação do Palmeiras. E vamos mostrar também Libertadores da América, vitória suada do Corinthians e também, que você já observa, aí imagens do jogo do Corinthians e também imagens do jogo do Internacional de Porto Alegre. Isso mesmo, o Internacional que também venceu um jogo difícil contra o Emelec no Beira-Rio, mas vitória dos brasileiros. Então, encontro marcado. Te espero aqui a partir da 1 da tarde. Até já. Até já, Beto. E você vai ver a seguir as notícias da Operação Lava Jato. Dilma Rousseff e Aécio Neves ficam livres da investigação. Na capital de Rondônia, a chuva vem acompanhada de trovoadas e deve permanecer durante todo o dia. Os termômetros podem registrar a máxima de 30 graus. Em Florianópolis, o tempo fica com sol entre nuvens durante todo o dia. Na capital de Santa Catarina, a máxima não passa dos 30 graus.